O temperamento melancólico, ele tem algumas virtudes maravilhosas. A primeira coisa, são amigos fiéis, eles são muito leais. Eles são habilidosos. Se você coloca um melancólico para cuidar de uma pessoa doente, ele tem tanta empatia que ele vai cuidar de uma forma maravilhosa. Os melancólicos são excelentes enfermeiros quando escolhem essa profissão e dão conta de exercê-la, porque eles sofrem muito com o sofrimento do outro. Então, com certeza, serão excelentes enfermeiros. Eu adoro quando eu sou cuidada por um melancólico. Eles também têm uma característica muito maravilhosa, que é a sensibilidade. Então, você vai ver muitos artistas melancólicos. Michelangelo era melancólico. Nós vamos ver muitas pessoas melancólicas aí, com muitas habilidades na arte, na música. Eles são maravilhosos nesse quesito. Porém, o elemento que representa os melancólicos é a terra. E a terra marca. E por ser um temperamento seco também e frio, além de marcar, eles guardam muito todas as emoções vivenciadas. Então, se você fizer algo para o melancólico, ele vai guardar para o resto da vida. Ele vai lembrar o tom de voz com o qual você falou com ele, a emoção que ele sentiu quando você falou com ele, vai lembrar até a cor da sua roupa, o jeito do seu cabelo, as expressões que você fez, porque tudo vai ficar muito marcado para o melancólico. Ele sofre muito, ele se frustra muito, ele cria expectativas. Se você é casado ou casada com um melancólico, você vai perceber que ele não é de falar muito, mas ele cria muitas expectativas. Quando chega um melancólico aqui na clínica, eu falo com eles: meu querido, minha querida, até com Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, a gente precisa orar, a gente precisa falar o que precisa. Imagina com seu cônjuge. Você precisa falar o que você está sentindo, porque o melancólico, ele não fala o que está sentindo, ele quer que você adivinhe. A emoção que vai prevalecer aí no melancólico é a tristeza. Então, ele vai reter mais as emoções tristes, ele vai guardar mais as lembranças tristes e vai se esquecer com muita facilidade dos eventos alegres. Se ele olha para trás, ele vai achar que a vida dele foi toda infeliz. E reclamam. São os que mais oram. Mas eu falo que eles terminam de orar e acham que Deus não escutou a oração deles. Porque eles são tão perfeccionistas que eles acabam achando que eles nunca são bons o suficiente. São os que estão mais preparados. Eu falo que dos 4 temperamentos, o temperamento mais preparado é o melancólico. É totalmente diferente do sanguíneo. O sanguíneo lê o rodapé do livro e já acha que pode dar palestra, que está bom o suficiente para debater sobre o tema. O melancólico lê o livro inteiro e ele não consegue expressar a sua opinião. Ele tem muita dificuldade em confiar em si mesmo. Um exemplo de melancólico é Moisés. Lembra a história de Moisés em Êxodo? Você vai ler. Moisés foi preparado na melhor faculdade da época. Foi instruído em todo o conhecimento, em toda a ciência. E quando Deus chama Moisés, 80 anos depois, lá no deserto, Moisés já tinha estudado tudo, já tinha vivenciado muitas experiências que de fato o havia lapidado e preparado para ser líder. Mas, quando Deus o chama, ele vai falar: ah, Senhor, chama Arão. Eu sou pesado na fala. Ele era o mais habilitado. Arão era quem? Um peão, um escravo. Mas ele acreditava mais na capacidade de Arão do que na dele. E assim é o melancólico, assim é essa natureza. Eles não conseguem confiar na sua capacidade. Quando chega um melancólico aqui na clínica, geralmente eles vêm lidando com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, com crise de pânico, porque eles estão muito presos ao passado.
marca muito para eles as emoções negativas e eles ficam remoendo, reclamam demais. Tem muito pensamento negativo aqui. É uma panelinha de pressão explodindo para dentro, diferente do colérico que explode, que machuca pessoas. O melancólico, ele machuca a si mesmo. Então ele explode para dentro, é aquela raiva interna, raiva de si mesmo. Ele não consegue ver a capacidade e as habilidades que foram confiadas por Deus a ele. Então, quando chega um melancólico aqui para tratamento, uma técnica que eu utilizo muito é a técnica do potinho. O que é essa técnica do potinho? Geralmente eu peço para que eles façam um potinho e coloquem ali naquele potinho, um potinho de azeitona vazio mesmo. O potinho que você estiver em casa, melancólico. Qualquer um, não precisa chorar porque não tem um potinho aí. Qualquer potinho serve. Eu sempre dou essa instrução. Comece a escrever qualidades que você tem, habilidades que você tem, e sempre que vier esses pensamentos negativos, comece a substituí-lo por pensamentos positivos. Pega lá no potinho uma frase sobre si mesmo, pegue um versículo bíblico para você que é cristão, você que acredita aí nas mensagens bíblicas, escreva o que Deus pensa ao seu respeito. Eu acho que aqueles não temas que Deus colocou na Bíblia foram para o melancólico e para o fleumático, porque eles vão lidar com esse sentimento por muitas vezes. Então, pegue aí no potinho uma mensagem positiva, leia e comece a acreditar no que está ali. Não acredite nesses pensamentos seus. Você está preparado sim, melancólico. Está pronto para viver coisas grandiosas. Moisés foi um grande líder, respeitado de forma maravilhosa, porque começou a ter as suas virtudes trabalhadas. Outra técnica que eu utilizo é o caderninho das boas memórias. Por quê? Melancólico não lembra das coisas boas, só lembra dos eventos tristes que aconteceram. Então, o que eu faço? Peço para eles escreverem, registrarem todas as memórias boas. Gente, isso tem um efeito tão maravilhoso, porque quando eles estão tristes, eu sempre mando, vai lá e lê seu caderninho. Quando eles leem o caderninho, realmente eles percebem que viveram coisas maravilhosas. A tendência é esquecer mesmo. O melancólico, ele vai guardar as emoções negativas. Então, ele vai guardar esse sentimento de tristeza, como ele se sentiu diante daquele problema, e não vai conseguir guardar a alegria de ter vivenciado coisas boas. Então, eu sempre peço para fazer esse caderninho aí de boas memórias. E quando eles leem, geralmente eles se alegram e percebem que é só uma fase. Assim como o outono que passa, essa fase também vai passar, porque essa é a estação que bem representa aí os nossos melancólicos, a estação que caem as folhinhas, a estação em que ele olha mais para as perdas. Você se identificou com esse temperamento? Tem alguém na sua família que você identifica com esse temperamento? Deixe nos comentários. Depois eu posso colocar aqui mais dicas de como lidar com esse temperamento para te ajudar a viver melhor.